participar. Sintonize agora, fique em boa companhia. Em sua casa ou no trabalho, estamos juntos todo dia. Vem fazer a diferença. Essa rádio te convida a deixar a restauração entrar em sua vida e no seu lar, levando a palavra. Esse é o nosso compromisso, pregando sempre a verdade, ganhando almas para Cristo. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Vamos juntos caminhar. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Restauração está no ar. Y yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo creo en ti, Jesús. Adore o Senhor nesta noite. En lo que hará. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Agora 10, 23, depois também vamos ler em 1 Pedro capítulo 4. 1 Coríntios 10, 23, diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Agora vamos ler 1 Pedro capítulo 4, e versículo 17 e versículo 18. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Se é com todos lendo, por favor. Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? É com facilidade ou com dificuldade que o justo é salvo? É com facilidade ou dificuldade que o justo é salvo? Dificuldade. Vamos sentar então, mas vamos continuar glorificando o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a palavra de Deus está nos falando aqui sobre princípios da vida cristã, princípios de salvação. Falava já no culto passado que no Antigo Testamento
A palavra de Deus diz que diante da pecaminosidade humana, diante da maldade humana e diante da falta de condições do ser humano reconhecer a sua maldade, para que entendesse a necessidade que tinha de salvação, Deus estabeleceu a lei. A palavra de Deus diz que Deus estabeleceu a lei para que a lei fosse um condutor, um aio em direção a Cristo. A lei, então, mostrou ao homem o que era a sua maldade. A lei, então, Deus, por meio da sua lei, em primeiro lugar, estabeleceu ao homem o que era a sua maldade. Mostrou ao homem. Mostrou o que é uma vida justa, uma vida reta. E como ninguém conseguia obedecer aquilo que Deus mostrou que era uma vida reta, então Deus, com isto, revelou a toda a humanidade a sua própria maldade, a maldade da própria humanidade, né? Não própria de Deus, mas própria da humanidade. E a palavra de Deus então diz-nos que Deus também, por meio da sua lei, Ele apontou de uma forma figurada, como sendo a demonstração de uma sombra de um corpo que viria depois. Deus então mostrou alguma coisa de como seria a sua salvação por meio de Jesus Cristo. Então, por exemplo, lá na lei dada por meio de Moisés, além de Deus dizer o que era certo e errado, Deus também, Ele fez uma lista de coisas que os judeus poderiam comer só aquelas coisas, sendo que fora daquela lista as coisas seriam impuras. Então, por exemplo, Deus estabeleceu que comer porco era errado, comer determinados tipos de peixe era errado, répteis era errado, mesmo mamíferos, dependendo do casco, seria errado comer ou não. Então Deus fez uma lista de coisas para também ajudar o seu povo a se separar dos demais. Porque você não pode viver junto com uma pessoa se você não pode comer o mesmo que ela come. Você não pode casar com a filha de um homem que os teus hábitos alimentares sejam diferentes dos hábitos dela. Você não pode sentar-se à mesa com o seu sogro se o seu sogro não come o mesmo que você come. Então Deus estabeleceu também a sua lei para separar o seu povo dos demais povos. Então veja alguns objetivos da lei. Primeiro, mostrar que o homem é pecador. Segundo, apontar ao Senhor Jesus Cristo coisas que seriam como sombra. Eu não dei nenhum exemplo disto, não é? Vamos a um exemplo. Deus, por exemplo, mandou que um animal fosse sacrificado, o seu sangue fosse derramado como expiação do pecado do povo, apontando como seria a sua obra de salvação, em que Jesus, sem nunca ter pecado, derramaria seu sangue para propiciação, para perdão dos nossos pecados. Então a lei tem estes significados. Primeiro, mostrar o pecado do povo. Segundo, mostrar a salvação que viria por meio de figuras, por meio de sombras. E terceiro, Deus estabeleceu a lei para que o seu povo, obedecendo à lei, vivesse de forma separada dos demais povos que não obedeciam à lei, apontando para aquilo que a Bíblia chama no Novo Testamento, no grego de hagios, que significa santificação, que significa uma vida separada. Então, assim como o povo de Israel vivia separadamente dos outros povos, o crente que é salvo, o justo, que com dificuldade é salvo, para ser salvo, para manter a sua salvação, ele tem que viver um estilo de vida separado daquilo que a Bíblia chama de estilo de vida mundano. Quantos entenderam até aqui, digam amém. Muito bem. Agora, meus amados, então, quando vem a salvação por meio do Senhor Jesus, essa salvação se opera primeiro, Deus perdoando os nossos pecados e nos purificando de nosso passado. Como que Deus faz isso? Por meio do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ele morre por nós, Ele paga
o preço que a justiça de Deus exigia pelo pecado, que era o preço do sangue, que era o preço de morte, assim como era feito lá no Antigo Testamento em relação aos animais. E agora então, o Senhor Jesus vem à terra, derrama o seu sangue, e pelo seu sangue Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. E agora então, perdoados dos nossos pecados, temos que nos manter separados deste pecado que o sangue de Jesus nos purificou, dos quais ou do qual o sangue de Jesus nos purificou. E agora então, para se manter puro, o que diz a palavra de Deus? Deus então não faz como fez no Antigo Testamento, Ele não faz uma lista de coisas para dizer que agora estas coisas são lícitas e essas coisas são ilícitas. Então Ele não faz uma lista dizendo, olha, vocês não podem comer porco, não podem comer cavalo, não podem comer bagre, não podem comer lagarto, não podem comer cobra. Ele não faz esta lista, então vocês não podem plantar coisas juntas, sementes juntos, não. Agora Deus, Ele estabelece então, depois do seu perdão pelos nossos pecados, Ele estabelece uma coisa que a Bíblia chama de nova natureza, que é o Espírito Santo trazendo a natureza de Deus à nossa vida. O que nos faz ser salvos é o sangue de Jesus, e o que nos faz nos mantermos salvos é a presença da vida de Deus na nossa vida, por meio do Espírito Santo. Glória a Deus, o sangue de Jesus nos reconciliou com Deus, e a vida de Deus em nós nos mantém salvos para sempre. Por isso a palavra de Deus diz que, sendo reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, na nossa vida. Você pode dar glória a Deus por essa salvação maravilhosa. Glória a Deus. Agora, meus irmãos, então, a questão não é mais de ter uma lista de coisas lícitas ou ilícitas. Deus, então, agora no Novo Testamento, nessa passagem que nós lemos, Ele mostra, então, que as coisas agora são neutras. As coisas são neutras. Eu fiz algumas perguntas para os irmãos aqui no culto passado. Eu perguntei, o que vocês acham do álcool? O álcool é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? O álcool é uma coisa neutra. Se você se machuca, o álcool é uma coisa boa, você vai fazer asepsia daquele ferimento. Mas se você tomar o álcool vira uma coisa ruim. Então, veja, o álcool é uma coisa neutra. Dei o exemplo do ópio. Do ópio, você vai tirar a heroína, e a heroína é uma das drogas que pode ser das mais destruidoras do ser humano. Mas do ópio também você tira a morfina, você tira analgésicos, que vai mitigar, ou vai tirar, vai diminuir ou vai tirar a dor de alguém que está desesperado no hospital lá de dor, fez uma cirurgia, sofreu um acidente, está lá num desespero de dor, o médico dá uma injeção de morfina, e essa pessoa então, ela sai daquele estágio de dor, aquele estado terrível, e aquela analgesia lhe dá uma paz, um gozo, uma alegria tremenda, porque ela foi livre por aquela coisa que outros vão usar aquela mesma coisa para a sua destruição. Quem está compreendendo, diga amém. Glórias a Deus. Assim também eu dei o exemplo do celular. O celular, para quem usa o celular como um meio de comunicação, é uma maravilha, mas quem usa o celular para mídias sociais é uma perdição, ele fica preso naquele negócio, gasta 3, 4 horas naquilo ali, e aquele seu tempo foi perdido, foi jogado no lixo. E tempo é vida. Quando você joga o seu tempo fora, você está jogando fora a sua vida. Então, a palavra de Deus está nos mostrando agora que Deus quer que nós mantenhamos esta vida que Ele deu para nós. Esta vida, esta nova vida, essa natureza de Deus em nossa vida, em nosso ser. Agora veja, se a salvação de Deus, ela depende de você manter essa natureza de Deus na sua vida. Então agora a questão não são mais uma lista de coisas que são puras ou impuras. Você não pode mais estar dentro do legalismo,
O sistema jurídico humano é um sistema legalista. Então vamos pegar um exemplo. A lei de entorpecentes lá, ela fala a respeito de uma lista de drogas, e essas drogas que estarão nesta lista serão drogas ilícitas. Então as pessoas podem usar drogas no Brasil, desde que as drogas sejam lícitas. Agora o que acontece? Essas drogas ilícitas que não podem ser usadas, às vezes, tem algumas delas que são menos prejudiciais à saúde do que drogas que são lícitas. Esse é o problema do legalismo, é meramente uma listagem. Então, por exemplo, existem drogas que são proibidas que destroem menos que o álcool, que é uma droga permitida. Quem acha que o álcool, a bebida alcoólica, é uma droga destrutiva, levante a mão. Grande parte dos acidentes é devido a uma droga que é lícita. Então, o que Deus está dizendo aqui na sua palavra? Deus está dizendo o seguinte: olha, você não pode ser como o mundo. Se você quer manter a salvação, se você quer realmente ir para o céu, se você quer manter essa natureza que Deus deu para a sua vida, você não pode ter uma mente legalista. Você não pode estar só atrás de listas. Você não pode chegar para mim e perguntar assim: pastor Humberto, eu posso usar maconha? Eu digo para você, não. Aí você pergunta, mas onde é que está a lista na Bíblia que eu não posso usar maconha? Pastor Humberto, o senhor falou aí em mídias sociais, onde é que está escrito na Bíblia que Instagram é uma coisa ruim? Então Deus está dizendo, você não pode estar com a mente fixa em listas. Você tem que manter viva a tua vida espiritual. Você tem que entender que você, dentro de você, tem um espírito, tem uma alma que foi salva pelo Senhor Jesus, e o Espírito Santo entrou aí. E agora você é templo do Espírito Santo, e você não pode entristecer o Espírito Santo. E você não pode tirar da sua vida esta pessoa maravilhosa que está aí dentro de você. Aleluia, glória a Deus. Então você tem que seguir alguns princípios. E Deus estabelece 3 princípios fundamentais para que você possa manter a sua salvação, para que o Espírito Santo permaneça na sua vida, para que a nova natureza de Deus em você, esta vida nova que mudou a tua maneira de pensar, que mudou a tua maneira de ser, que isto permaneça em você. E isso não é feito com listas, isso não é como a lei de tóxicos ou de entorpecentes, como queira, do Brasil, que diz lá, olha, um órgão lá do governo vai estabelecer a lista daquilo que pode, daquilo que não pode. Então, às vezes, há uma mudança naquela lista. Se você vai para um outro país, ali muda. Lá nos Estados Unidos, de estado para estado já muda. Por exemplo, tem estados lá nos Estados Unidos, como a Califórnia, que a pessoa pode usar maconha para fins recreativos, normalmente. Mas cruzou a fronteira com outro estado, já não pode usar. Por que num estado pode e no outro estado não pode? Porque existe uma lista no estado e uma lista no outro. E tem muitos crentes que eu acho que esses crentes não nasceram de novo, não compreenderam ainda o que é a salvação, e estão também atrás de listas. Então chego numa igreja e pergunto assim, pastor, aqui a gente pode usar isso? Aí o pastor diz, não, aqui não pode. Aí diz, então tá, então eu vou lá para outra igreja, porque lá tem outra lista. E na lista do outro pastor pode. Então essas pessoas acham que Deus é um burocrata, que Deus é como um delegado de polícia que vai olhar uma lista e vai dizer assim, achei você com tal substância no bolso. Vamos ver como é que está essa lista aqui. Não, Deus não é um delegado. Diga comigo, Deus não é um delegado. Vamos lá, Deus não é um delegado. Deus, o que Deus é? Deus é um pai. E este pai tem um lugar maravilhoso para os seus filhos, para aqueles que mantêm a sua vida em Cristo. Glória a Deus. E essas pessoas que querem destruir essa vida que o pai deu, que te torna parecido com ele, não pode ir morar junto com o pai.
Este Pai maravilhoso, este Pai amoroso que deu seu Filho Jesus para te salvar. E agora Ele quer te levar para morar com Ele. Só que se você for morar com Ele, você tem que estar conforme a natureza dEle. Aleluia! Ele não quer ser só teu criador, Ele quer ser teu pai. Eu dei o exemplo desta mesa. A pessoa que criou esta mesa não pode chamá-la de sua filha. Por quê? Porque a natureza do homem, do trabalhador que criou esta mesa não é de acrílico. Ele não é feito de acrílico, ele não é feito de parafuso, ele não é feito de cola, ele não é feito de tinta. Ele é feito de carne, é feito de osso. Agora, se aquele homem tivesse a possibilidade de soprar sobre esta mesa e transformar então esta mesa em carne e osso, com alma, com espírito, e este corpo, os genes desta mesa se transformassem de acordo com os genes daquele homem, aí ele poderia chamar a mesa de filho, podia ou não? Sim ou não? Sim, aí ele deixaria de ser criador da mesa e passaria a ser filho da mesa. Assim também é Deus conosco. A Bíblia Sagrada diz que, a Bíblia mostra que nós, quando fomos criados a partir do nosso pai e da nossa mãe, nós recebemos os genes do nosso pai, os genes da nossa mãe. Por isso que um pai olha para o seu filho e vai dizer assim: esse filho é carne da minha carne, esse filho é osso dos meus ossos, é sangue do meu sangue. Mas a palavra de Deus diz que quando nós recebemos Jesus, nós nos tornamos um só espírito com Ele. Valeu, glória a Deus, aleluia. Então Deus transmite a sua natureza para o meu espírito e para o seu espírito. Deus põe os genes espirituais dele lá no meu espírito e eu me torno então um só espírito com Deus. Agora olha o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que quando nós nos afastamos desta comunhão com Deus, o mesmo Deus então que entrou em nós e está no nosso espírito e se torna um só espírito conosco, esse mesmo espírito sai. Jesus diz que Deus então, ele sai. E aí a casa fica vazia, e aquele espírito imundo que saiu volta para ocupar esta casa. Então veja o que Deus está mostrando para mim e para você. Deus está mostrando que existem princípios, não é lista, existem princípios. E a Bíblia Sagrada então nos dá alguns exemplos dentro desses princípios, que não se exaurem somente naquilo que a palavra de Deus fala, mas quando nós entendemos os princípios da salvação, nós temos uma vida santa, independentemente de alguém mostrar uma lista para mim. Aquilo que a Bíblia diz que é certo e errado é apenas exemplificativamente, porque existem milhões de situações na terra, existem milhões de coisas na terra que não estão na Bíblia. Então o que Deus está dizendo aqui nesta palavra? Deus está dizendo para nós mais ou menos isto: você não pode pensar em questões de coisas, e Deus está dizendo então, as coisas são neutras. Você tem que entender que as coisas são neutras. O álcool é neutro, a papoula é neutra, a cana de açúcar é neutra, a carne de porco é neutra, todas as coisas são neutras. Agora, é o efeito do que as coisas fazem em mim, e aquilo que eu faço com as coisas, é isto que vai determinar o que vai me causar bem ou vai me causar mal, que vai destruir ou não a salvação de Deus para a minha vida. Quantos podem entender? Digam amém, por favor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então é o exemplo do celular. O celular é uma coisa boa, é uma coisa má? É neutra. Se eu usar o celular para comunicação, ele vai ser bom, mas se eu usar o celular para coisas que não são comunicação e que ferem estes princípios que vamos falar agora, o celular então tornou-se uma coisa má, mas não por ele ser mal em si, mas por aquilo que eu faço com ele, por aquilo que o ser humano faz com ele.
Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Agora então veja os princípios que a Bíblia fala. Primeiro, a Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Este é o primeiro ponto que já explicamos no culto passado. Todas as coisas que me causam dependência, ou que podem me causar dependência, eu devo rejeitá-las. Por isso alguém pergunta: por que o cigarro é errado? Porque o cigarro causa dependência. Porque o álcool é errado? Além de destruir o ser humano, ele causa dependência. E veja, então mesmo coisas que para a maior parte das pessoas não causam dependência, se a ti causa dependência, você deve então eliminar esta dependência. Eu dei o exemplo, por exemplo, de café. Há pessoas que são dependentes, o café lhes domina. Se não toma um café, treme, dá dor de cabeça, e isso impede que a pessoa jejue. Tem gente que não jejua, não pode jejuar, porque é dominado pelo café. Então veja, Paulo está dizendo: olha, esse é o primeiro princípio, é o primeiro princípio, e a Bíblia chama esta ação poderosa de Deus, de eu rejeitar essas coisas que causam dependência, a Bíblia chama de domínio próprio, do grego ekrates. Deus então quer que a primeira coisa que acontece com o ser humano é isto, é esta quebra de domínio. É por isso, meus irmãos, vocês podem ver, quando uma pessoa recebe Jesus na sua vida, a primeira obra que acontece na vida dele é justamente esta quebra de domínio. A pessoa era um bêbado, Jesus o liberta, ele para de beber. Ele fumava, ele para de fumar. Ele usava droga, ele quer parar de usar droga. É assim ou não é? Por quê? Porque este é o princípio básico da salvação. Deus não quer que coisa alguma deste mundo lhe domine. E por que isso é tão importante? Porque Jesus estabeleceu um princípio. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Então veja, se tem alguma coisa que te domina, então esta coisa é teu senhor. Se é o dinheiro, então o dinheiro é teu senhor. Se é a mentira é o teu senhor. Se é o café, então o café é o teu senhor. Se é o chimarrão é o teu senhor. Se é a maconha, se é o álcool, eu não sei o que mais pode acontecer que domine alguém. Então isto que te domina é o teu senhor. Então Deus está dizendo, este é o primeiro princípio bíblico, o princípio da libertação. Por isso João capítulo 8, verso 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o versículo 36 diz: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Deus quer te libertar. Qualquer coisa que te domine, isso faz de você um escravo. E se você é um escravo, logo você não é livre. E se você não é livre, não pode servir a Deus. Você não pode ter Deus como teu Senhor. Então, por esta razão, a palavra de Deus dá uma ação do Espírito Santo. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz que o fruto do Espírito e ele usa essa palavra no grego ekrates, o fruto do Espírito é domínio próprio. Domínio próprio. Aleluia. A palavra de Deus apresenta uma das características do homem sem Deus, uma palavra parecidinha no grego, acrates. Na língua grega sempre a letra A, que quando vem antes representa negação. Então krates, você conhece essa palavrinha krates, cracia. O que é cracia? É governo, democracia, governo do povo. Então lá no grego está que uma das características do ser humano sem Deus, ele é acrates, ou seja, ele não tem governo, ele é um escravo, ele não consegue governar nem sobre si mesmo, ele é dominado pelas reações químicas do seu corpo, e estas coisas então o fazem escravos, e você não pode então dizer que
Deus é o teu Senhor, se você é escravo. Para que você possa oferecer-se a Deus, você primeiro tem que cortar o jugo da tua escravidão, Você tem que deixar de ser um acrates, uma pessoa sem governo, sem domínio. Não, agora você vai exercer o domínio sobre o teu próprio corpo e vai aprender a dizer não para todas as coisas que te dominavam. Glória a Deus. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Quando nós nascemos na vida aqui da terra, normalmente as primeiras palavras que aprendemos a dizer é a palavra mamãe, é a palavra papai. Tem algumas exceções, eu no caso foi uma exceção. A minha mãe disse que a primeira palavra que eu aprendi a dizer foi carro. Que coisa, né? Agora veja, mas agora quando nós nascemos de novo, qual é a primeira palavra que nós devemos aprender a dizer? A primeira palavra que um bebê espiritual tem que aprender a dizer é a palavra não. Não! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus, porque antes de poder dizer sim para Deus, você tem que aprender a dizer não para aquilo que vai te impedir de dizer sim para Deus. Porque não adianta você dizer, Senhor, a minha vida é tua, se isso é uma mentira, porque você não tem coragem de dizer não para aquilo que te impede de ser de Deus. Mas quando nós recebemos esta revelação da salvação, recebemos a revelação de que Deus é bom, de que Deus é Pai, a certeza, a convicção de que queremos ir para o céu, nós temos que aprender a dizer não para o pecado, não para o diabo, não para qualquer coisa que me domine. Oh, glória a Deus! Quantos querem dizer não aqui esta noite? Vamos lá, quero ver se você já é um bebê que sabe dizer isso. 1, 2, 3, não! Aleluia! E esta bênção que a Bíblia chama de domínio próprio, que nos ensina a dizer não. Não, não. Paulo está dizendo, eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Não, não. Oh, glória a Deus. Vem o colega lá, vamos para o bar. Não. Oh, aleluia. Oh, aleluia! Vem a força da carne te puxando para frente do televisor para assistir aquela novela imunda. Você diz não! Você pega a própria televisão e diz não! Você abre o guarda-roupa do teu quarto com aquelas roupas sensuais, aquilo que representa uma escravidão que você tinha do mundo. Você olha para aquilo e diz não! Oh, glória a Deus! Você olha para o teu celular e você vê ali o símbolo de um ícone de uma mídia social que te domina 2, 3, 4 horas por dia. Você mudou os teus hábitos, você mudou a tua vida está aí uma barafunda. Você só sabe dizer, eu não tenho tempo. Ai, meu Deus, eu tenho tempo. Ai, é muita coisa. Ai, é muita exigência de mim. Mas você passa 2, 3, 4 horas dominado, escravo de uma mídia social, de conversas, de chats, de conversações que não te levam a nada. Mas esta noite, o Espírito de Deus está dizendo para você, eu te dou poder, eu te dou autoridade, eu te dou uma coisa chamada ecrates, para você olhar e dizer não, não. Oh, glória a Deus! Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia! Agora o apóstolo continua falando a respeito de outro princípio extraordinário. Depois de aprender a dizer não, ele começa a dizer coisas para as quais nós devemos dizer sim. Oh, aleluia!
E o apóstolo Paulo, então, ele fala de 2 tipos de coisas para os quais devemos dizer sim. Primeiro, ele fala a respeito daquilo que convém. E depois ele fala sobre aquilo que edifica. Então veja, há coisas que edificam. E há coisas que ainda que não edificam, elas nos ajudam. 2 tipos de coisas. Todas as coisas são neutras, ele está dizendo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ver estas coisas no que elas, ou quando elas ajudam. E também quando elas edificam. O que nos edifica na vida espiritual? O que nos edifica? Vamos primeiro ver o que edifica. O primeiro que edifica é a oração. Estudo a palavra. Veja, por que as pessoas não oram? Porque não disseram, não aprenderam a dizer. Por que as pessoas não jejuam? Porque não aprenderam a dizer. Não aprenderam a dizer não. Por que as pessoas se emaranham e às vezes não tem tempo para o culto? Porque não aprenderam a dizer não. Mas agora, depois que aprenderam a dizer não, a segunda palavra é sim. Sim para as coisas que edificam. Sim para as coisas que edificam. E sim para as coisas que convém. A palavra no grego significa aquilo que ajuda. Então vamos a um exemplo de coisa que não edifica, mas que ajuda. Vamos lá. O conhecimento de português, por exemplo. Então veja, muita gente às vezes se perde nisso. E só diz sim, quer dizer sim para coisa que edifica, mas não quer dizer sim para coisa que ajuda. Então há pessoas que não querem estudar. E dizem, não, agora eu sou crente, eu só quero Bíblia. Mas para um pouquinho. Para você conseguir estudar a Bíblia, você tem que aprender o português. Se você não tiver uma interpretação de texto, se você não entender o português, você não vai conseguir o que edifica. Aleluia. Quem entendeu, diga amém. Agora veja, uma criança, vamos pegar o caso de uma criança. O que será que ajuda uma criança a ser fiel a Deus? É ler a Bíblia. Agora, como é que uma criança vai ler se ela não sabe ler? Agora, eu aprendi uma coisa neste fim de semana, quando o pastor James estava apresentando um programa para que todos os pais da igreja que estão me escutando pela internet, que estão aqui, podem entrar neste programa. É somente acessar um portal da nossa igreja, uma plataforma da nossa igreja, que vai ajudar os pais a alfabetizarem os seus filhos. E por meio desta plataforma, sabe com quantos anos uma criança começa a aprender a ler? Sabe com quantos anos? Quantos anos? Me ajuda. Quantos anos? 3 anos? Não, 4 meses. 4 meses. A criança já começa a aprender a ler. Então isso é uma coisa que edifica. É que edifica? Não, é que ajuda a depois ela se edificar com a palavra de Deus. Aleluia! Quem está compreendendo? O que é aquilo que ajuda e o que é aquilo que edifica? Quem está entendendo, dá glória a Deus. Este método que a nossa igreja tem lançado, agora quando lançou, antes de lançar
Algumas crianças serviram de cobaia aqui, filhos de irmãos de nossa igreja, que estavam em secreto, trabalhando nisso. Não digo em secreto, mas reservadamente trabalhando nisso. Agora, estas crianças que aplicaram este método, elas têm aí hoje por volta de 4 anos de idade. E sabe o que essas crianças estão fazendo? Elas estão lendo perfeitamente. Com 4 anos de idade estão lendo fluentemente. Com 4 anos de idade estão estudando a Bíblia. Esses dias uma dessas crianças estava no carro dessa família aqui no estacionamento. E eu vi que ela estava com uma lanterninha, estava lendo um livrinho. Ela está tão empolgada, tem 4 anos, estava tão empolgada em poder ler, que sentou na cadeirinha do carro, pegou o livrinho que ela tinha ganhado naquele dia do papai e acendeu a lanterninha, e estava ali lendo, com 4 anos de idade. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Agora, o que o diabo quer fazer? O diabo quer fazer com que as pessoas não tenham aquilo que edifica, e muito menos, e também tampouco melhor, aquilo que ajuda a edificar. O diabo sabe que uma criança, filho de um crente, se com 4 anos de idade, ela já está lendo a Bíblia, já está lendo um livrinho, já está lendo alguma coisa de Deus, ela tem algo forte, ela tem algo poderoso na sua vida. O que o diabo quer que você faça? Que você dê um celular para uma criança de 4 anos. O que o diabo quer que você faça? Que você ponha uma criancinha de 4 anos na frente de uma televisão. O que o diabo quer que você faça? Que você ponha uma criança de 2, 3 anos a ver videozinho na internet. Mas quando você compreende a dizer não para esse sistema mundano, quando você tem coragem de dizer não para as coisas que dominam, quando você tem coragem de dizer não, você se põe na porta da sua casa e diz: nada vai dominar a minha família, eu não vou permitir que coisa alguma domine a minha casa. Aleluia! E você diz: eu vou ajudar os meus filhos a dizer não para este mundo e a dizer sim para aquilo que edifica e sim para aquilo que ajuda a edificar. Oh, glória a Deus! Sim para o que edifica e sim para aquilo que ajuda a edificar. Oh, glória a Deus! Você gostaria de ver os teus filhos? Este casal que está aí, quantos anos tem essa menininha que está dormindo aí? 5 anos. Você gostaria de ver logo essa criança lendo a Bíblia? Levanta a mão e diga amém. Aleluia. Ela pode, você pode. Deus te dá esta graça. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glórias a Jesus. O Senhor está aqui, poderoso, maravilhoso. Ele quer te dar força para dizer não, e Ele quer te dar força para dizer sim. Ele quer abençoar as crianças da igreja. Ele quer fazer uma revolução. Deus quer levantar uma geração poderosa. Aleluia. Uma geração de crianças, de homens que vão ter coisas que edificam e coisas que ajudam a edificar. Oh, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Eu vejo, por exemplo, a história do início dos Estados Unidos. O que aconteceu lá nos Estados Unidos, aconteceu justamente isto. Estados Unidos foi fundado por um grupo de crentes, 2 ramos de crentes, uns do ramo menonita e outros do ramo puritano, que vieram da Europa para os Estados Unidos. E aquelas pessoas tinham uma profunda convicção de fé, mas ao mesmo tempo que elas tinham uma profunda convicção de fé, elas tinham um profundo entendimento de que os seus filhos tinham que crescer nessas coisas que ajudam também. E o que aconteceu então? Se você, por exemplo, se você for estudar sobre a vida daqueles pioneiros, daqueles homens que pregaram a santidade, se você for olhar, por exemplo, a vida de John Wesley, John Wesley fez uma revolução espiritual. John Wesley foi um homem que revolucionou a Inglaterra.
A própria rainha da Inglaterra disse: o progresso da Inglaterra devemos ao avivamento que Deus mandou por meio de John Wesley. Agora veja, John Wesley era um homem que tinha aquilo que edificava a sua vida. Todos os dias, 5 horas da manhã, ele estava orando. O que é isto? Edificava a sua vida. Eu tive a oportunidade de visitar a casa de John Wesley. Eu pude orar exatamente no mesmo lugar, na mesma mesinha de oração que ele orava. Eu tive a grata satisfação de poder ler a Bíblia no mesmo lugar que John Wesley lia a Bíblia. Depois de John Wesley tirar 1 hora de oração, ele tirava 1 hora de estudo bíblico, e depois tirava mais 1 hora de oração com os obreiros, e mais 1 hora de oração com a igreja. Quando chegava 9 horas da manhã, John Wesley já tinha passado 4 horas na presença de Deus todos os dias. Mas veja, este mesmo homem que tinha aquilo que edificava, ele tinha aquilo que ajudava a edificar. John Wesley escreveu tratados de biologia. John Wesley escreveu dicionários em inglês. John Wesley escreveu léxicos de grego e de hebraico. Ele conhecia profundamente a ciência. Por quê? Porque ele tinha uma mãe que desde a sua infância ensinava para os seus filhos aquilo que edificava e aquilo que ajudava a edificar. Ele foi um dos homens mais sábios da sua época. Veja, nós conhecemos aquilo que edificava, mas pouco se fala sobre aquilo que ajuda a edificar. É isso que Deus quer para mim e para você. Vamos ocupar a nossa vida não com bobagens. Vamos ocupar a nossa vida não com coisas que não têm nenhum valor. Quantas vezes que nós perdemos horas e horas conversando bobagem, conversando picuinha, só dando risada. Mas Deus quer que o meu lar, Deus quer que o teu lar, Deus quer que a nossa igreja, Deus quer que o nosso estilo de vida seja formado por não tudo aquilo que domina, não aos desejos mundanos, não à força do diabo, não à influência de Satanás, e sim aquilo que ajuda, e sim aquilo que edifica. Eu posso enxergar, se Jesus tardar mais um pouco, se a nossa igreja entender isto, eu posso enxergar, se Jesus tardar algum pouco mais, eu posso ver moços aqui na igreja, essas crianças que estão no seu braço sendo médicos, essas crianças sendo cientistas, mas cientista crente, médico, mas médico crente. Sabe, meus irmãos, uma pessoa me disse, infelizmente, pastor Humberto, eu vejo que a maior parte dos filhos de crentes que vão para a universidade, que se graduam, acabam se desviando. Sabe por que acabam se desviando? Porque tiveram só aquilo que ajuda, mas não tinham aquilo que edificava. Este é o equilíbrio. O equilíbrio da vida do crente está nestes 3 pés. O primeiro pé, aprender a dizer não. O lar que não aprende a dizer não vai gerar crianças desajustadas, crianças que não aceitam o não, crianças que querem ser dominadas por seus desejos carnais, porque o pai, porque a mãe, porque naquela casa ninguém sabia dizer não, deixavam que o mundo os levasse. Às vezes na igreja, bonitinhos, bem bonitinhos, trajadinhos, crentes, mas lá em casa não existe o não. O pai não sabe dizer não, a mãe não sabe dizer não, cada um dominado pelos seus instintos humanos e carnais, dominados pela sua carne, pelas suas emoções, cheios de vontades próprias. Mas esta noite Deus está dizendo para mim, está dizendo para você: eu quero te ensinar a dizer não, eu quero te ensinar a dizer sim para o que edifica e sim para aquilo que ajuda a edificar. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus. Você vai mudar o seu estilo de vida. Existe uma coisa chamada estilo de vida. Você precisa mudar o teu estilo de vida.
Enquanto você continuar dizendo, meu sonho de consumo é ter um Porsche, meu sonho de consumo é ter um vestido igual da fulana de tal, teu estilo de vida é um estilo fútil, teu estilo de vida é um estilo que não leva a nada. Agora, se você, imagina, você começar a dizer, o meu sonho é ver o meu filho salvo pelo Senhor Jesus. Meu sonho é ver o meu filho um homem de Deus. Meu sonho é ver a minha filha uma mulher de Deus. Eu vou ter um estilo de vida. Nós vamos ter um estilo de vida aqui em casa que leve os nossos filhos para isso que edifica. Nosso estilo de vida vai ser este. Nosso estilo de férias vai ser este. Nosso estilo de onde nós passeamos vai ser este. O estilo de vida das nossas roupas vai ser este. Nós queremos coisas que edificam e coisas que ajudam a edificar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quando é que você aplaude a sua filhinha? Quando é que você acha a sua filhinha uma fofa? Quando ela vem com os teus saltos altos e diz, mamãe, olha, eu estou bonita. Mamãe, eu quero usar o batom da titia. Você acha o máximo isso? Que engraçadinha. Ela já quer ficar bonitinha. Olha o estilo de vida. Olha o estilo de sonhos. Ou você elogia tua filha, teu filho, quando ele canta um corinho. Ou você elogia ele quando ele diz, mamãe, conta uma história para mim. Papai, conta uma história para mim. Aí você diz, que fofo, meu filho. Olha que coisa preciosa. Ele quer que eu conte uma história da Bíblia para ele. Oh, aleluia. Você começa a montar um estilo de vida na tua casa. Aleluia. Glória a Deus. Você precisa mudar, escute, estilo de vida. É o que Paulo, quando escreve a Tito, ele fala, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos a renegar a impiedade. E aí ele usa uma palavra, uma expressão em grego, eptomia cósmicos, que significa os desejos que vêm do mundo. Então, primeiro Deus dizendo, você tem que dizer não. Você tem que renegar a impiedade e renegar os desejos que vêm do mundo. Você vai renegar um estilo de vida baseado no que o mundo diz, baseado no que o pecado diz. E agora a Bíblia diz, você vai ter um estilo de vida sensato, justo e santo. É um estilo de vida. É um estilo de vida. Vai ser um estilo de vida que você vai ter. Glória a Deus. Qual é o estilo de roupas que você vai ter? Eu vou ter um estilo de roupa sensato, justo e santo. Qual é o estilo de passeio que eu vou ter? Sensato, justo e santo. Qual é o estilo de conversa que vamos ter em nossa casa? Vamos tentar conversar alguma coisa que traga algum benefício, que nos ajude na edificação. E todos os pais vão poder ter auxílio para criar os seus filhos nesta plataforma que a nossa igreja criou. É só você escrever para o departamento de ensino e você vai receber uma chave, uma senha para entrar na internet e descobrir um mundo de coisas que vai ajudar os teus filhos a serem homens de Deus e cidadãos da terra que podem modificar a sua geração. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Foi isto que fez nos Estados Unidos o que os Estados Unidos é. Você sabe, as maiores universidades americanas, as universidades que formam os maiores cientistas do mundo, elas começaram como sendo um seminário teológico. Elas começaram por crentes, os professores crentes, os diretores crentes. Houve uma formação de uma geração inteira que desabrochou na maior potência do mundo. É isso que Deus quer fazer quando nós seguimos a sua palavra. Aqueles pioneiros americanos já morreram. Infelizmente, os Estados Unidos, na sua maior parte, abandonou os princípios cristãos sobre os
pelos quais ele foi fundado. Mas Deus quer que eu e você, Deus quer que nós façamos alguma coisa. Aqueles pioneiros não eram muitos, foram apenas 2 navios que chegaram lá, mas eles começaram uma civilização nova. Se Ministério Restauração, se essas milhares de pessoas que fazem parte do Ministério Restauração começarem a dizer: nós vamos aprender a dizer não para o diabo, não para as coisas que nos prendem, nós não vamos nos deixar dominar por coisa alguma, vamos ser uma geração livre. E vamos aprender a dizer sim para as coisas que edificam e para as coisas que ajudam a edificar. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Deus quer fazer coisa grande contigo. Deus quer fazer coisa grande comigo. Deus quer fazer coisa grande com você. Não interessa quanto tempo de crente você tem, não interessa a tua idade, o que interessa é você tomar este propósito com Deus, e você vai dizer: eu não vou me deixar dominar por coisa alguma, tudo aquilo que causa dependência, eu vou dizer não. O escritor aos Provérbios, ele disse: não olhes. Olha só o que ele diz: nem sequer olhes para o vinho quando ele se mostra vermelho no copo, porque ao fim ele te dominará. Tudo que causa domínio não precisa estar numa lista. Não precisa ser um crente legalista, só obedeço o que está em lista. Não, eu sei que eu não posso ser dominado por coisa alguma. Eu sei que Deus me chamou para ser livre. Eu sei que Deus me chamou não para ser um dominado, não para ser um escravo, mas para ser um agente de libertação. E você sabe o que te domina. E você sabe o que tem tirado o teu tempo. E você sabe o que tem impedido você de edificar a casa. Coisas que ao invés de te ajudar a edificar, te impedem de edificar, te atrapalham de edificar. Mas esta noite o Espírito de Deus está aqui. E não é porque eu estou pregando, não é porque eu estou pregando, é porque eu recebi de Deus que eu posso dizer: você e eu estamos ouvindo esta mensagem poderosa. Porque é Deus falando. Não é porque estou eu pregando, é porque a palavra de Deus está falando. Porque Deus está dizendo para nós. Oh, glória a Deus! A partir do momento quando você deixar de ser escravo de qualquer coisa, Deus te torna um gigante. E coisas grandes vão acontecer com a tua vida. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Vamos ficar em pé neste momento. Vamos ficar em pé neste momento.